Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com um texto do Roberto Rachevsky sobre a situação de Israel e o confronto com os terroristas do Hamas na faixa de Gaza, em defesa de Israel. O Roberto Rachevsky sustenta que Israel é a nação cujo povo está lutando para defender os seus valores caracterizados pelo amor à vida e à liberdade contra bárbaros que querem impor ao mundo uma religião primitiva, misógina, homofóbica e racista. Essa é a leitura que o Rachevsky sinteticamente faz dos fatos que se dão nisso que ele considera um confronto civilizacional, um confronto moral, entre bárbaros que querem a aniquilação do inimigo e aqueles que desejam uma vida calcada em liberdade. Quem não quer liberdade são os governos que censuram, as autoridades que censuram. Também do Roberto Rachevsky, refletindo sobre esse ponto, censura, coerção estatal e os donos do poder. O Rachevsky define censura como algo que é exclusivo dos governos. Só o governo efetivamente censura, no sentido pleno da palavra. É o uso da coerção estatal, a censura, para calar aqueles que fazem oposição quando ousam exercer o seu direito à liberdade de expressão. Então, censura é a linha divisória, diz-nos o Rachevsky, a fronteira que separa uma sociedade livre de uma sociedade submetida à opressão. E ele vai dizer que 1988 foi o ano em que a sociedade brasileira, através da Assembleia Constituinte, decidiu pela liberdade de expressão em detrimento da censura que era aplicada pelo regime militar oficialmente, exceção feita ao anonimato que a Constituição proíbe. E 2022 foi o ano em que a liberdade de expressão foi suprimida do rol dos direitos garantidos pela nossa Constituição por um grupo de políticos, entre eles muitos indicados para a mais alta corte do país, cuja função era exatamente impedir que isso acontecesse. Ou seja, ele está chamando os ministros do Supremo Tribunal Federal, em boa medida, de políticos, que é o que de fato eles são. É como eles têm agido. Não como juízes, mas como políticos em campanha, perseguindo os seus opositores, os seus críticos. Agora, um artigo de minha autoria que reflete um pouco também sobre democracia, que é um assunto que é alvejado por esses censores e esvaziadores do Estado de Direito, que é uma resenha. Inteligência e Ação Democrática, Reflexões de um Mestre de Chicago. O livro Inteligência e Ação Democrática é uma obra publicada por Frank Knight, nascido em 1885 e falecido em 1972, que é um dos economistas que estabeleceram as bases do que nós conhecemos hoje como Escola de Chicago, uma das escolas econômicas liberais mais importantes, junto aí principalmente da escola austríaca, dentro do que se popularizou no universo do liberalismo brasileiro. Frank Knight foi professor de Milton Friedman e também professor de Og Leme, um dos fundadores do nosso Instituto Liberal. Então, uma figura que merece todo o nosso reconhecimento, e esse livro é uma amostra da reflexão política de Frank Knight, como é que ele entende o comportamento de uma sociedade democrática. Vale a pena apreciar essa obra. Voltamos agora ao problema do autoritarismo, mas sob a face específica do comunismo. Novamente, Roberto Rachevsky, Comunismo e Tirania. Roberto Rachevsky defende que o comunismo, como um experimento individual voluntário, não precisa de ditadura para acontecer. Quem quiser sofrer aderindo a uma sociedade comunista pode fazê-lo, sinta-se à vontade. Difícil será, diz-nos ele, manter o experimento por muito tempo, porque quando nós submetemos seres humanos a experiências desumanas, como é o igualitarismo socialista, elas tendem a um colapso, porque os indivíduos acabam desistindo por conta do sofrimento que eles vivenciam, ou acabam morrendo por inanição, ou ainda em conflitos, onde disputam como bichos a escassez miserável para saciar demandas infinitas. Completamente contrário ao comunismo, ao socialismo, demonstrando a falta de lógica desses projetos políticos, nós temos a obra de Mises, que é objeto do artigo do João Pedro Nunes, resenha do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises.
As Seis Lições é um livro muito popular no movimento liberal brasileiro. São seis conferências que Ludwig von Mises ministrou na Argentina, ali nos anos 50, e é um livro muito curto, simples, didático, que oferece uma introdução muito acessível às pessoas ao pensamento liberal no campo da economia e ao próprio funcionamento da economia, com temáticas como inflação, investimento estrangeiro, o próprio socialismo, intervencionismo, enfim, uma série de temáticas que são muito enriquecedoras para as pessoas compreenderem como é que efetivamente funciona a lógica da economia e, consequentemente, a lógica da interação na sociedade. Agora voltamos aos nossos adversários, aos nossos problemas, aos nossos oponentes. Na coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães, da piada pronta à tragédia do autoritarismo, a mediocridade do nosso universo jurídico. Mais um texto da Kátia denunciando as atrocidades perpetradas no nosso judiciário. Ela fala de vários fatos recentes aqui, descrevendo as inadequações jurídicas do comportamento que as autoridades jurídicas tomaram nessas ocasiões. Por exemplo, as questões relativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua visita à Embaixada da Hungria, a celeuma que se criou, vai prender, não vai prender, ela discute isso. E ela conclui que, para a desolação de todos nós, espíritos livres, o nosso judiciário, na maioria, tem ocupado o seu tempo remunerado a peso de ouro, com arreganhos autoritários, usurpação de funções dos demais poderes, benefícios aos amigos das cortes e permissividade criminal em geral. E para fechar o nosso IL Flash de hoje, nós temos um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Milan Kundera. Milan Kundera, um escritor tcheco-francês, nascido em 1º de abril de 1929 e falecido agora há pouco, em 2023. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Convido vocês a acessarem a livraria do Instituto, onde nós oferecemos livros com descontos e preços promocionais e fazemos uma seleção de leitura para os interessados que tem o nosso selo de aprovação como leituras que o Conselho do Instituto Liberal entende serem adequadas à formação do nosso pensamento. Eu convido vocês a consultarem a nossa livraria e adquirirem os livros por lá. E espero vê-los novamente no próximo IL Flash. Na semana que vem estaremos aqui de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.